E o que você tem que fazer? Você precisa fazer o seguinte: você precisa treinar seu cérebro para não se emocionar. Qual o problema de todo mundo com as perguntas? Você não consegue desenvolvê-las porque você se emociona muito rápido. Então, quando a gente começou a discutir por que você perdeu, você estava indo bem. Na hora que você foi crescendo para cima de mim, eu fui dando uma cutucada para abalar a emoção. E aí você foi ficando... Aí você baixou a cabeça e desistiu. Não se importe com absolutamente nada do emocional. Escute apenas uma palavra que o interlocutor está falando. E aí você vai... Quando você manda a pergunta, eu pego uma pedrinha, põe de volta no estilingue. Qualquer fala sua da resposta, eu cato só um pedaço. No fundo, eu não ouço tudo que você fala. Eu ouço uma palavra, é o suficiente para eu não me emocionar e devolver pergunta para você e pôr a pressão para o seu lado. Então, na hora que você está fazendo pergunta, o que você tem que fazer é devolver a pergunta o mais rápido que você puder. É como se fosse uma batata quente. E aí você só pega uma única pedrinha. O que te faz feliz? Em que área que você quer saber? Primeira coisa que ele acabou de fazer foi cortar energia. Brilhante. Quando eu pergunto qual que é, o que eu te perguntei? O que me faz... Para, moço! Ai, vocês querem ajudar o cara? Eu fiz a pergunta para ele não estava nem lembrando. Presta atenção, o que aconteceu? Isso é uma técnica. Eu perguntei para ele, o que te perguntei? Ele nem prestou atenção. Eu só falei assim: o que te faz feliz? Ele meteu uma poda na energia. Qual área você quer saber? O que aconteceu? Voltou a pressão para mim. Eu falei: na pior área, vai, na pior área da sua vida. Não sei o que é a pior área da Ó, vocês estão aqui na frente, vocês viram o rosto dele? O rosto dele aí, eu sei, mas eu tenho que sair disso. Socorro. O que aconteceu? Começou a afetar as emoções dele. Um dia eu estava sentado com o Giba, e aí ele tá bonitão, eu falei: qual foi a pior coisa, pior derrota da sua carreira? Ele: foi quando eu caí no doping, usei droga, não sei o quê, Aí depois passou, mano, ele no camarim: Marçal, como é que você me faz aquela pergunta, mano? Eu falei: era só você meter uma pergunta de volta. Quando alguém te perguntar qualquer coisa, imediatamente arma uma pergunta de volta. Se você treinar seu cérebro e ficar afiado, de jeito você vai me emocionar nunca mais. Então a pessoa começa a perguntar, eu estou nem aí, eu meto a pergunta de volta. Como que eu faço a pergunta? Anota aí o código dessa pergunta top, chama pergunta top, anota aí. O que é a pergunta top? Vocês vão cair para trás. Pergunta top significa pergunta do topo, a primeira que vier na cabeça. Estou falando sério. Sim, só que ela vai revelar seu nível de maturidade. Tá bom, vamos negociar. Alguém quer negociar comigo aqui alguma coisa? Sim ou não? Bora. Então vamos lá. Vamos aprender a negociar comigo. Eu nunca vou falar de negócio com você antes de 5 minutos. Alguém pergunta por quê? Porque eu só vou ficar fazendo pergunta aleatória, você não vai entender a minha motivação e vai entregar tudo que eu preciso, que são seus drivers. Nós não ficamos treinando o dia inteiro drive mental? Desde cedo, sim ou não? O que eu preciso saber para conhecer uma pessoa? Os drivers que ela carrega. Eu sei se você tem dinheiro, não é pelo extrato da conta bancária, porque você pode fraudar no Photoshop. Eu sei quanto você tem de dinheiro pelos drives que você faz, que você carrega. Eu sei o seu nível de network pelos drives que você tem. Eu sei tudo sobre você pelos drives que você carrega. Então, para que eu vou querer comprovação? Eu acho bom quando o cara está mentindo para mim. Eu vou te mostrar. Aí, se eu falar: mostra, peraí, deixa eu achar. Ih, não estou achando. Eu já sei como que é. Eu já sei que ele está mentindo. Aí eu falo para ele ficar em paz. Não, fique em paz, cara. Não precisa mostrar nada para mim, não. Aí eu vou caçar outro drive. Eu vou caçando outro drive. Você quer saber como é que faz para pegar a mentira? Sim ou não? Pergunte coisas aleatórias que a pessoa não está no sistema de defesa dela, ela vai falar um não. Ela fala não, do jeitinho, sempre puxando a boca, é o jeito dela. Não, o não de verdade dela é o não assim, ó. Estou dando exemplo. Aí você pergunta coisas para ela te dar o sim. Aí você valida o sim 2 vezes, o não 2 vezes, tem como errar. Aí quando você for falar com ela, ela quiser dar uma de Jacó com você, o não dela está aparecendo sim. Você pegou. Anota aí para você estudar microexpressão facial. Chama linguagem não verbal. Dica de leitura: lê o livro O Corpo Fala. Você tem que sair da fase infantil de leitura facial e corporal de uma pessoa. Então, para você não emocionar, sendo uma das ferramentas que eu digo para vocês, uma das ferramentas mais fortes de prosperidade que eu conheço, fazer pergunta.
São 3 pessoas que você pode fazer pergunta poderosamente. Para você, para Deus e para o próximo. Quando você sabe isso, já era. Pablo, se eu perguntar para Deus, ele responde? 100% dos casos. Se ele não falar nada, ele respondeu. Ele falou, pergunta para os outros. Estou falando sério, já meditei muito nisso. Por que eu pergunto para Deus e Deus nunca responde? É porque você não sabe que não também é a resposta. É porque você pede os trem para Deus, que é sempre o sim dele, fala a verdade. Não, Deus, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor podia me dar? Aí ele fala, não. Então Deus me respondeu, eu vou continuar orando. Não, ele já falou não. Já fechou o clima, já era. Vai você, se vira. Você não sabe disso. O que acontece? Como que você chama? Dá o microfone para ela aqui. Isso aqui, ó, vale bilhões. Na minha cabeça vale bilhões. Saber fazer isso aqui, ó. Pega o microfone para ela. Como você chama? Rosana. Você é feliz? Sim. O que... Não. Escadinha. Já peguei seu movimento. Faz sim, ó. Vou te mostrar. O que te faz feliz? Porque a demora, porque o cérebro fez as contas e falou, acho que a gente se fodeu.